Na minha cabeça, o relacionamento vai dar certo, mas nunca dá, nunca dá, nunca dá certo. Primeiro a gente tem que entender por que que isso acontece. Geralmente o que, antecipa uma recompensa, né, o que faz a gente antecipar uma recompensa é a própria dopamina, né, a função da dopamina no nosso cérebro, o neurotransmissor da motivação, da expectativa. Quando você conhece alguém, né, por exemplo, uma pessoa que é interessante, né, uma pessoa que te interessa muito, a dopamina ela começa a ser liberada, começa a encher as fendas sinápticas, né, da sua cabecinha, do seu cérebro com motivação, com desejo. Então você começa a criar diálogos mentais, você começa a imaginar a pessoa te tocando, a pessoa ali com você, a roupa da pessoa, o tom de voz, né? E quando isso acontece, é o seu cérebro, é o nosso cérebro tentando prever o que pode trazer prazer, né, para você ou não. E aí fica naquele ciclo, né? Olha, eu vou ver o que a pessoa está fazendo, e quando eu tiver com essa pessoa vai ser assim e tudo mais. Só que, muitas vezes a realidade ela não corresponde à nossa expectativa. O que, mais ou menos para a gente entender, o que que a gente pensa, o que que a gente antecipa, o que que a gente imagina, qual que é aquele pensamento, o que que eu estou sentindo. É assim, gente, o que acontece na nossa mente, né, é uma coisa, o que acontece na vida, na realidade, é outra coisa. Então a gente está falando de um abismo entre aquilo que você pensa e aquilo que é real, né. E aí a gente acaba, né, você acaba que vai se frustrando logo aí, porque a realidade ela é feita de múltiplos fatores, né, pode acontecer um monte de coisa para que essa realidade se molde ou não àquilo que você deseja, né. Ou seja, você, eu, nós, quem está assistindo a gente aqui, a gente não controla o comportamento da outra pessoa, a gente não controla muitas vezes o nosso comportamento, né, a forma como a gente vai se comunicar, como que ela vai se comunicar, as feridas que aquela pessoa tem, as inseguranças, a história de vida, como ela vai reagir, do que ela gosta, etc, etc. Dá sim, né, para a gente avaliar algumas questões, né, alguns sinais comportamentais, mas nunca dá para você prever 100% com toda certeza do comportamento ou do que a pessoa ela vai sentir ou ela vai fazer. E é aqui que entra um ponto central da terapia cognitivo-comportamental, da TCC. Quando a gente começa a antecipar, quando você antecipa demais as coisas e elas não saem como você imaginou, aquele sentimento, aquele pensamento, você tende a interpretar isso como que se fosse uma culpa sua ou exclusivamente do outro. E quando isso acontece, isso vai reforçando uma crença disfuncional que você tem, seja de desvalor, de desamparo, né, de desamor, que a culpa é minha, eu nunca sou o suficiente, o outro não é suficiente, o outro é que sempre me abandona, eu tô estragando tudo, a pessoa que é ruim mesmo, eu tenho, eu tenho o dedo podre, o dedo podre, né? E aí vai nascendo realmente um ciclo, né? Quanto mais você acredita nisso, quanto mais você vai alimentando esses pensamentos, mais você vai antecipando para que você tente se proteger de relacionamentos. Só que essa antecipação dopaminérgica, e é isso que a dopamina faz, antecipar uma coisa, e muitos comportamentos acontecem se essa antecipação ela é grandiosa, não, ela é grandona ou não, isso vai virando um comportamento de segurança que vai afastar então a gente da realidade. Tem gente que por acreditar que precisa se antecipar, ela precisa evitar a rejeição. Olha, eu acredito que eu vou ser rejeitado, rejeitada por essa pessoa, então é melhor eu não me relacionar. Ou, pelo contrário, olha, eu tenho que me relacionar o mais rápido possível com cada vez mais pessoas para que eu consiga prever o que vai dar certo ou não, como se isso realmente fosse possível. E tem gente realmente que deixa de se relacionar. Só que eis aí o problema, né? Em ambos os casos, a pessoa ela pode começar a se submeter a qualquer tipo de acolhimento, seja esse tóxico ou não, só para não se sentir sozinha, e isso vai criando essas relações frágeis, essas relações líquidas, né, como o Bauman fala, até o ponto
da pessoa ter uma carência tão grande que ou ela se afasta totalmente, ou ela tem uma conexão emocionalizada, ao invés de ser uma conexão real com as pessoas. Por isso, respondendo a sua pergunta, antes de você entrar em qualquer expectativa emocional, né, de relação, seja o que for, eu acho que é interessante a gente fazer essa pergunta, e eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes. O pensamento que você tem, ele é baseado em evidências reais. Aquele pensamento que quer que você se aproxime daquela pessoa, que quer que você acredite em tudo, ele é baseado em evidências reais ou é uma suposição baseada em um desejo? Porque existe, gente, uma grande diferença entre se preparar emocionalmente e você se iludir sentimentalmente. A emoção é uma coisa, o sentimento é outra. A realidade é uma coisa, certo? E o pensamento é outra. Tá? A fantasia é outra coisa. Nem sempre o que a gente vai idealizar acontece. Cara, beleza, tá ótimo. Às vezes é mais funcional, mais saudável não viver algo, né, que você imaginou, que você elaborou na sua cabeça, do que você viver uma relação disfuncional, dolorosa, que vai te causar uma série de fatores, uma série de transtornos emocionais durante a sua vida, né? Porque você imaginou que ia ser daquele jeito com aquela pessoa. Então, a dor de uma fantasia que você criou na sua cabeça, que não se realizou, realmente pode ser, não vai ser muito grande. Só que ela é muito menor do que você se manter em contato com alguém, com uma situação, em um contexto que vai gerar só sofrimento para você. O ser humano, ele precisa de vínculos reais, presença, reciprocidade, saúde, funcionalidade, e isso começa quando a gente deixa de brigar com a realidade, nós falamos muito isso aqui no canal, e a gente aprende a se relacionar com a realidade tal qual ela é. Não quer dizer que a gente não possa mudar essa realidade no que diz respeito com os nossos comportamentos, mas também serve para a gente se fortalecer com as ferramentas, com as pessoas e com o ambiente à nossa volta, tá? E se for para imaginar, tá? Que seja uma imaginação funcional que me leve a comportamentos funcionais, que fortaleça comportamentos bons, interação com pessoas boas, funcionais, e não pra, para sabotar a gente e para manter você em relacionamentos disfuncionais.